Bases numéricas. O que são, para que servem, conversão entre bases e um pouco de aritmética básica. O que são bases numéricas? Também conhecidas como sistemas numéricos ou sistemas de base, são uma maneira de representar números usando um conjunto de símbolos e regras para sua manipulação. Entender essas diferentes bases numéricas é essencial para trabalhar com programação de baixo nível, codificação de dados ou para lidar com tarefas relacionadas a hardware. Bases numéricas mais comuns são elas: decimal. Base 10, o mais familiar, já que usamos esta base no dia a dia. Usa 10 símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Binária. Base 2, usada em computação e eletrônica digital. Usa 2 símbolos, 0 e 1. Hexadecimal. Base 16, também usada em computação como uma maneira compacta de representar dados binários. Usa 16 símbolos, de 0 a 9 e de A a F, onde A representa 10, B representa 11, e assim por diante. Outras bases numéricas. Além das bases já vistas, temos octal. Base 8, menos comum hoje em dia, mas ainda relevante em certos contextos, especialmente em sistemas Unix e derivados, onde permissão de arquivos são representadas em octal. Base 64. Não necessariamente uma base numérica, base 64 é frequentemente usada para a codificação de dados binários em um formato que pode ser transmitido com segurança como texto, como em anexo de e-mails e URLs. Para que servem as bases numéricas? Além da representação numérica, elas servem a diversos propósitos importantes em matemática, ciência da computação e na vida cotidiana. Na eletrônica digital e em sistemas de computação, a base binária é fundamental para representar e manipular dados. Todas as informações digitais, incluindo texto, imagens e vídeos, são armazenadas e processadas, em última análise, na forma binária. Bases numéricas como binário, octal e hexadecimal são cruciais na programação de baixo nível. Elas são usadas para trabalhar com endereços de memória, operações bitwise e interações em nível de hardware. Bases alternativas podem ser usadas para explorar conceitos matemáticos e relações de diferentes perspectivas. Elas podem proporcionar insights na teoria dos números e álgebra. Bases numéricas diferentes podem ser usadas em algoritmos de compressão de dados para representar dados de forma mais eficiente. O hexadecimal é comumente usado no desenvolvimento web e programação gráfica para especificar cores, porque fornece uma representação concisa para os valores de cor RGB. Na programação de computadores, bases diferentes são usadas para tarefas específicas. Por exemplo, o hexadecimal é frequentemente usado para especificar endereços de memória, e o binário é usado em operações bitwise. As bases numéricas desempenham um papel em algoritmos criptográficos, onde a codificação e decodificação de dados em diferentes bases podem aumentar a segurança. O octal, base 8, é usado para representar permissões de arquivo em sistemas operacionais Unix e derivados, tornando mais fácil definir e entender permissões. A codificação base 64, embora não seja uma base numérica tradicional, é usada, como já falamos, para codificar dados binários em um formato de texto que pode ser transmitido com segurança em ambientes onde apenas texto é permitido, como e-mails ou URLs. Base decimal. Usamos todos os dias. Mas o que realmente é a base decimal? O sistema decimal. O uso inicial mais bem documentado de um sistema decimal vem da Índia antiga. O sistema decimal indiano, que usava números semelhantes aos que usamos hoje, 09, remonta ao século VI antes da Era Comum. O manuscrito Bacali, descoberto no século XX, contém exemplos deste sistema decimal. Alguns historiadores sugerem que os chineses também desenvolveram de forma independente um sistema decimal. Antigos textos matemáticos chineses, como os 9 capítulos sobre a arte matemática, cerca de 200 antes da Era Comum ao ano 100 na Era Comum, demonstram o uso de representações decimais. Nas Américas, a civilização maia utilizou um sistema de numeração que tinha algumas semelhanças com um sistema decimal. Eles usaram a base 20 para contar e registrar números.
Embora não seja exatamente de base 10, demonstra o conceito de notação posicional. O sistema decimal é adequado para o uso humano porque temos 10 dedos, tornando natural contar e trabalhar com 10 dígitos. Um dos aspectos engenhosos do sistema decimal é a sua escalabilidade. É fácil entender e trabalhar com números pequenos e grandes. A simplicidade e familiaridade do sistema decimal o tornaram uma escolha universal para representar números, facilitando a comunicação e o comércio entre diferentes culturas e idiomas. Notação posicional. Cada posição em um número decimal representa uma potência de 10. O dígito mais à direita representa 10 elevado a 0 ou 1, o próximo dígito à esquerda representa 10 elevado à primeira potência ou 10, o próximo 10 ao quadrado ou 100, e assim sucessivamente. O ponto decimal é usado para separar a parte inteira da parte fracionária. Por exemplo, 3,14 representa 3 inteiros e 14 centésimos. Base binária, fundamental na computação. História do sistema binário. O sistema binário moderno, como o conhecemos hoje, não foi desenvolvido até o século XX, quando os computadores digitais eletrônicos estavam sendo desenvolvidos. Foi Claude Shannon, um matemático e engenheiro elétrico americano, quem formalizou o uso de dígitos binários, bits, como unidade fundamental de informação em 1937. O trabalho de Shannon lançou as bases teóricas para o projeto de circuitos digitais e a implementação prática do sistema binário em computadores eletrônicos. Durante a Segunda Guerra Mundial, pioneiros da computação como Alan Turing e John von Neumann avançaram ainda mais no desenvolvimento do sistema binário enquanto trabalhavam nos primeiros projetos de computadores e sistemas criptográficos. O desenvolvimento do sistema binário esteve intimamente ligado à construção dos primeiros computadores eletrônicos digitais. Esses primeiros computadores usavam representações binárias para dados e instruções. O ENIAC, um dos primeiros computadores digitais concluído em 1945, foi projetado para trabalhar com números decimais, mas usava a representação decimal codificada em binário internamente. Isso marcou o início do uso do sistema binário na computação. A simplicidade e compatibilidade do sistema binário com interruptores e circuitos eletrônicos o tornaram ideal para o campo emergente da eletrônica digital e da computação. À medida que a tecnologia da computação digital avançou, a representação binária tornou-se o padrão para a codificação de dados e instruções em sistemas de computador. O sistema binário é essencial no campo da eletrônica digital, onde é usado para representar informações na forma de níveis de tensão elétrica, 0 volts para 0 e uma tensão mais alta, geralmente 5 volts ou 3.3 volts para 1. Na computação, o binário é a base fundamental para representar e processar dados, tornando-se uma pedra fundamental da tecnologia moderna. O uso do binário permitiu comutação eletrônica eficiente e operações lógicas, tornando-o a base para portas e circuitos lógicos digitais. Hoje, todos os computadores digitais modernos, desde supercomputadores até smartphones, utilizam o sistema binário como forma fundamental de representar e processar informações. Como funciona o sistema binário? No sistema binário, os números são representados usando apenas 2 dígitos, 0 e 1. Cada posição em um número binário representa uma potência de 2. O dígito mais à direita representa 2 elevado a 0, ou 1, o próximo dígito à esquerda representa 2 elevado à primeira potência, ou 2, depois 2 ao quadrado, ou 4 e assim por diante. Por exemplo, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, em binário é igual a 149 na base 10. Base octal. Relíquia da história da computação. História do sistema octal. Acredita-se que o sistema octal, ou base 8, tenha se originado da antiga civilização egípcia, onde era usado para a contagem. Posteriormente, foi adotado e refinado pelos antigos mesopotâmicos, que usavam um sistema sexagesimal, base 60, para cálculos astronômicos. Representações do tipo octal apareceram em alguns de seus registros cuneiformes. O sistema octal ganhou destaque como sistema numérico em várias culturas antigas, incluindo os sumérios e os babilônios, onde foi usado junto com outros sistemas numéricos. Octal é menos comumente usado hoje do que decimal ou binário.
No entanto, ainda tem algum significado em certos campos, particularmente na história da computação. Os primeiros sistemas de computador, como o PDP-8, usavam representação octal para endereços de memória e instruções de máquina. Em sistemas operacionais do tipo Unix, as permissões de arquivos são representadas em octal, facilitando a especificação e compreensão das permissões. Como funciona o sistema octal? No sistema octal, os números são representados por 8 símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cada posição em um número octal representa uma potência de 8. O dígito mais à direita representa 8 elevado a 0, ou 1, o próximo dígito à esquerda representa 8 elevado à primeira potência, ou 8, o próximo representa 8 ao quadrado, ou 64 e assim por diante. Por exemplo, 527 em octal é igual a 343 na base 10. Octal é frequentemente usado em programação de computadores como uma maneira conveniente de representar dados binários de uma forma mais compacta, já que cada 3 dígitos binários podem ser representados por um dígito octal. Base hexadecimal. O universo das cores e memória de computador. História do sistema hexadecimal. O sistema hexadecimal, ou base 16, é um sistema numérico mais recente em comparação com o binário e o decimal. Foi desenvolvido para fornecer uma representação mais compacta e conveniente de dados binários no contexto dos primeiros sistemas de computador. O uso do hexadecimal remonta ao desenvolvimento dos primeiros computadores digitais em meados do século XX. O sistema hexadecimal não possui um único indivíduo ou inventor específico associado à sua criação. Em vez disso, surgiu organicamente no contexto dos primeiros sistemas de computador e da eletrônica digital como uma forma prática de representar dados binários de forma mais conveniente. Durante o desenvolvimento dos computadores digitais em meados do século XX, engenheiros e cientistas da computação precisavam de um sistema que pudesse representar dados binários de uma forma mais compacta e legível por humanos. O sistema hexadecimal foi adotado porque permitia a representação de um grupo de 4 dígitos binários bits com um único dígito hexadecimal, simplificando o processo de trabalho com dados binários. O uso da notação hexadecimal tornou-se um padrão na computação e na eletrônica digital devido à sua eficiência e facilidade de uso. É uma extensão natural dos sistemas de numeração binário e octal, com cada dígito hexadecimal correspondendo a uma combinação única de 4 dígitos binários. Essa simplicidade tornou uma escolha ideal para representar dados binários de uma forma mais gerenciável e continua sendo uma parte fundamental da programação de computadores, da comunicação digital e da manipulação de dados de baixo nível até hoje. Para que serve o sistema hexadecimal? Hexadecimal é amplamente utilizado em programação de computadores e eletrônica digital. É usado para representar endereços de memória, instruções de máquina e dados binários de forma mais sucinta do que binário ou octal. Hexadecimal é comumente usado em desenvolvimento web e programação para especificar cores no modelo de cores RGB, vermelho, verde, azul. É também um componente-chave em sistemas de numeração hexadecimal, onde serve como uma abreviação conveniente para grandes números binários. No contexto de sistemas de arquivos e armazenamento de dados, hexadecimal é usado para representar estruturas de dados e formatos de arquivo de baixo nível. Como funciona o sistema hexadecimal? No sistema hexadecimal, os números são representados por 16 dígitos em de 0 a 9 de A a F. Cada posição em um número hexadecimal representa uma potência de 16. O dígito mais à direita representa 16 elevado a 0, ou 1, o próximo dígito à esquerda representa 16 elevado à primeira potência, ou 16, o próximo representa 16 ao quadrado, ou 256 e assim por diante. Hexadecimal é uma escolha natural para representar dados binários porque cada dígito hexadecimal corresponde exatamente a 4 dígitos binários, a bits. O sistema hexadecimal é um exemplo de sistema numérico moderno que empresta letras do alfabeto latino para representar números, uma prática que remonta ao sistema de numeração romano. Por exemplo, um hexabit em hexadecimal é igual a 491 na base 10. O A representa 10, B 11, C 12, D 13, I 14 e F 15. Conversão de bases. Da base decimal para qualquer outra base.
Conversão de bases. Como fazer? A conversão de um número decimal para outra base envolve um processo sistemático de dividir repetidamente o número decimal pela base e registrar os restos. Como exemplo, vamos converter o número 185 em diversas bases. Convertendo 185 para binário. Como estamos convertendo para binário, vamos fazer várias divisões sucessivas por 2, registrando os restos. 185 dividido por 2 dá 92 com resto 1. 92 dividido por 2 dá 46 com resto 0. 46 dividido por 2 dá 23 com resto 0. 23 dividido por 2 dá 11 com resto 1. 11 dividido por 2 dá 5 com resto 1. 5 dividido por 2 dá 2 com resto 1. 2 dividido por 2 dá 1 com resto 0. Lendo de trás para frente temos 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Que é 185 em binário. Convertendo 185 para octal. Como estamos convertendo para octal, vamos fazer várias divisões sucessivas por 8, registrando os restos. 185 dividido por 8 dá 23 com resto 1. 23 dividido por 8 dá 2 com resto 7. Lendo de trás para frente temos 2, 7, 1. Que é 185 em octal. Convertendo 185 para hexadecimal. Como estamos convertendo para hexadecimal, vamos fazer várias divisões sucessivas por 16, registrando os restos. 185 dividido por 16 dá 11 com resto 9. Lendo de trás para frente temos B, 9. Que é 185 em hexadecimal. Convertendo números não inteiros. Até agora vimos como converter números inteiros, como 185, que usamos como exemplo. Entretanto, nós não usamos somente números inteiros no nosso dia a dia. Vamos ver, então, como converter números não inteiros. Vamos usar o número 0,2395019533125 como exemplo. Da mesma maneira que usamos o 185, vamos converter este número não inteiro em binário, octal e hexadecimal. Para converter números inteiros, nós fazemos uma série de divisões sucessivas. Para números não inteiros, nós fazemos uma série de multiplicações sucessivas. Vamos ver como. Convertendo 0,2395019533125 para binário. Pegue a parte fracionária do número e multiplique por 2. A parte inteira do resultado desta primeira multiplicação é o primeiro bit após o ponto decimal. Pegamos, então, só a parte fracionária deste resultado, e multiplicamos por 2 novamente, obtendo o segundo bit. E assim sucessivamente, até que não tenhamos mais parte fracionária no resultado. Convertendo 0,2395019533125 para octal. Pegue a parte fracionária do número e multiplique por 8. A parte inteira do resultado desta primeira multiplicação é o primeiro octal após o ponto decimal. Pegamos, então, só a parte fracionária deste resultado, e multiplicamos por 8 novamente, obtendo o segundo octal. E assim sucessivamente, até que não tenhamos mais parte fracionária no resultado. Convertendo 0,2395019533125 para hexadecimal. Pegue a parte fracionária do número e multiplique por 16. A parte inteira do resultado desta primeira multiplicação é o primeiro hex após o ponto decimal. Pegamos, então, só a parte fracionária deste resultado, e multiplicamos por 16 novamente, obtendo o segundo hexa. E assim sucessivamente, até que não tenhamos mais parte fracionária no resultado. De binário para outras bases. O que fazer com todos esses zeros e uns? De binário para octal. De binário para octal a conversão é simples.
A tabela abaixo mostra a combinação de bits para cada símbolo em octal. Para converter, agrupe a partir do ponto decimal o número binário de 3 em 3 bits e use a tabela para escrever o octal apropriado. Por exemplo, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, em binário é igual a 3, 0, 4, em octal. De binário para hexadecimal. Do mesmo modo como a conversão de binário para octal, basta agrupar os bits em grupos. Desta vez de 4 em 4 bits. A tabela ao lado mostra a conversão de bits para hexadecimal. Por exemplo, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, em binário é igual a C, 4, em hexadecimal. Binário para decimal. Conforme vimos, cada posição de um número binário representa uma potência de 2. Para converter de binário para decimal, basta somar o valor de cada posição onde o bit é igual a 1. Por exemplo, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, em binário é igual a 196. Vamos ver com mais detalhe. Vamos ver o número 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, em binário. Primeiro anotamos o valor de cada posição, começando do ponto decimal, ou a posição mais à direita do número. Movendo para a esquerda indica mais uma multiplicação por 2. Para a direita, uma divisão por 2. Em seguida, verificamos quais bits são 1. Tomamos nota do valor de cada posição. E por fim, efetuamos a soma. Podemos ver que o número 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, em binário é igual a 164. De octal para outras bases. Base 8. Até agora não vi um 8. De octal para binário a conversão é simples. A tabela abaixo mostra a combinação de bits para cada símbolo em octal. Para converter, simplesmente escreva a combinação de bits para cada símbolo em octal. Por exemplo, 3, 0, 4, em octal é igual a 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, em binário. De octal para hexadecimal. A maneira mais simples de converter de octal para hexadecimal é: primeiro, converta para binário e depois, converta de binário para hexadecimal. Por exemplo, 3, 4, 5 em octal é igual a 5 em hexadecimal. De octal para decimal. Conforme vimos, cada posição de um número octal representa uma potência de 8. Por exemplo, 3, 4, 5 em octal quer dizer 3 vezes 8 ao quadrado, mais 4 vezes 8, mais 5, que é igual a 229. De hexadecimal para outras bases. Hexadecimal? Para mim é grego. De hexadecimal para binário. Do mesmo modo como a conversão de octal para binário, basta escrever a combinação de bits para cada símbolo hexadecimal. A tabela ao lado mostra a conversão de bits para hexadecimal. Por exemplo, C4 em hexadecimal é igual a 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, em binário. De hexadecimal para octal. A maneira mais simples de converter de hexadecimal para octal é: primeiro, converta para binário e depois, converta de binário para octal. Por exemplo, Vi, 5, em hexadecimal é igual a 3, 4, 5, em octal. De hexadecimal para decimal. Conforme vimos, cada posição de um número hexadecimal representa uma potência de 16. Por exemplo, 3 e 5 em hexadecimal representa 3 vezes 16 ao quadrado, mais 14 vezes 16, e é 14 em hexa, mais 5, que é igual a 1247. Não se esqueça dos valores das letras, que estão na tabela ao lado. Aritmética em outras bases. Será que a matemática é diferente? De início pode parecer estranho, mas é baseada nos mesmos princípios da aritmética na base decimal. Conceitos-chave como adição, subtração, multiplicação e divisão se aplicam universalmente. Os princípios da aritmética são consistentes em todas as bases.
Alguns exemplos. Soma binária. Como os computadores fazem cálculos. Unidade lógica e aritmética. No núcleo de cada CPU de computador, a unidade lógico-aritmética realiza adições, subtrações e cálculos baseados em lógica com dados binários, impulsionando as operações essenciais da computação. O conceito desta unidade foi proposto por John von Neumann em 1945, em um relatório que serviu de base para a construção do EDVAC. Soma binária. Vamos somar 150 com 99 em binário. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 0 e vai 1. 1 mais 1 mais 0, 0 e vai 1. 1 mais 0 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. Agora é só somar os valores do resultado. 1, mais 8, mais 16, mais 32, mais 64, mais 128. É igual a 249. Soma binária no computador. Computadores trabalham internamente com um tamanho fixo de dados chamado de Word. Se uma operação aritmética tem um resultado além da capacidade de armazenamento deste dado, ocorre um overflow. Vamos ver como isso acontece. Considere um computador com capacidade de 8 bits, executando a soma 150 mais 106. 0 mais 0, 0. 1 mais 1, 0 e vai 1. 1 mais 1 mais 0, 0 e vai 1. 1 mais 0 mais 1, 0 e vai 1. 1 mais 1 mais 0, 0 e vai 1. 1 mais 0 mais 1, 0 e vai 1. 1 mais 0 mais 1, 0 e vai 1. 1 mais 1 mais 0, 0 e vai 1. É este último vai 1 que é o problema. Nosso computador tem uma capacidade de 8 bits. O resultado da operação deveria ser 256, mas isso não é possível com apenas 8 bits. Subtração binária. Subtração através de soma. Complemento 2. Internamente, nós sabemos, os computadores trabalham apenas com dados binários. Zeros e uns. Para indicar números negativos, ou a operação de subtração, computadores utilizam um método chamado complemento 2. Desta forma, uma subtração é transformada em adição, que é um método mais eficiente para o hardware. O complemento 2 só é possível com um número fixo de bits, pois o bit mais significativo, MSB, é utilizado como indicador de sinal. 0, o número é positivo. 1, o número é negativo. Para efetuar o complemento 2 de um número, invertemos bit a bit o número e somamos 1. Somando números negativos. Agora que sabemos como gerar números negativos, para efetuarmos uma subtração, somamos. Afinal, quando se soma um número negativo, em essência, se está fazendo uma subtração. Somando números negativos. Vamos efetuar a subtração 120 menos 106, que devido ao complemento 2 se tornou 120 mais 106 negativo. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 0 e vai 1. 1 mais 1 mais 0, 0 e vai 1. 1 mais 1 mais 0, 0 e vai 1. 1 mais 0 mais 1, 0 e vai 1. Na soma de números sem sinal, este último vai 1 indica que houve um overflow. Quando estamos lidando com números com sinal, temos um passo a mais para determinarmos se houve overflow. Se este último vai 1 e o anterior são iguais, então não houve overflow. Obrigado por assistir!